Olha, na verdade, foram duas reuniões. Essa na casa do presidente do Senado, com o presidente do Banco Central, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, para discutir também arcabouço fiscal, reforma tributária, e depois uma importante reunião na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, com todos os líderes, para que nós buscássemos os ajustes do arcabouço fiscal para que ele pudesse ter condições de ser votado agora à noite na Câmara. E foi uma longa reunião, nós estamos lá desde 12:30 até agora há pouco, e se convergiu a um texto possível para que nós, ao mesmo tempo, melhorássemos o projeto que o governo encaminhou à Câmara e entregássemos para o Brasil um arcabouço fiscal com chances de buscar equilíbrio orçamentário, algo que nós não temos há 10 anos, que nós amarguramos sucessivos déficits orçamentários. Então, eu acredito que se buscou o possível e a Câmara agora à noite terá condições de aprovar o novo arcabouço fiscal. Dantas. Muito bem. Deputado, o senhor participou dessa reunião, como acabou de dizer, reunião longa, houve muita pressão para mudanças desse texto do Cajado, que já representou mudanças em relação à proposta original do governo, aliás, uma derrota ao governo, porque trouxe evoluções que garantem um sistema um pouco mais rígido nesses gastos, nesse cheque em branco, efetivamente, que o governo Lula gostaria. Essa votação de agora, ela acontece também de forma emergencial, foi aprovada a emergência na semana passada. Esse texto está maduro porque vinham essas discussões na semana passada, mais de 40 emendas, hoje fizeram essa reunião rapidamente. Por que tanta pressa para aprovar esse texto? E ele está realmente maduro para ser aprovado? Cláudio, é importante dizer o seguinte, olha, um arcabouço fiscal, ele tem por detrás premissas, conceitos, visões sobre política econômica. O governo tem uma visão de política econômica, por exemplo, diferente da que eu penso, ainda que eu forme base do governo, mas eu tenho uma visão diferente na concepção do arcabouço. Não à toa eu apresentei uma proposta de arcabouço diferente da que está aí. Mas, entendendo que o governo tem legitimidade para isso, ele manda um arcabouço onde as despesas têm um dado crescimento, um intervalo de crescimento entre 0,6 e 0,25. O início desse arcabouço, bastante perigoso o cumprimento dele, porque o orçamento da União ficaria absolutamente dependente do crescimento das receitas. Não se falava nada de controle qualitativo das despesas. Por exemplo, despesa obrigatória. Não se falava nada. Daí, o arcabouço que foi entregue é diferente do arcabouço que está sendo votado hoje. Houve um avanço imenso, fruto do substitutivo deputado Cajado, onde, por exemplo, a despesa entrou para dentro do arcabouço. O controle da despesa está dentro do arcabouço a partir do controle da despesa obrigatória, dos famosos gatilhos que podem ser disparados se não cumprir meta de resultado primário. Ou seja, não se mudou o conceito de uma despesa que vai crescer, por exemplo, em relação ao PIB. Porém, nós teremos agora um controle mais justo, mais rígido e responsável da despesa. Foi um avanço. Avançou na semana passada e avançou também hoje na reunião com os líderes. Nós apertamos um pouquinho mais os parafusos, porque, na verdade, nós queremos um arcabouço que funcione, independente daqueles que são ou não o governo, que um arcabouço que funcione, que produza equilíbrio fiscal e que esse equilíbrio seja suficiente para reduzir taxa de juros, controlar a inflação, equilibrar a dívida e fazer o Brasil crescer. Mota. Deputado, o senhor falou de diferença de visão. Há muita gente que identifica no atual governo uma visão benevolente em relação aos gastos, né? O governo acredita que a solução para melhorar o país está no aumento de gastos. E numa entrevista recente, o economista Marcos Lisboa comentou sobre isso e falou também que, na opinião dele, o arcabouço fiscal vai gerar um aumento permanente e muito alto da carga tributária. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, há um risco, não há dúvida disso, porque eu coloquei aqui na minha primeira fala, o conceito do arcabouço é um conceito de quem pensa política econômica, que
o protagonismo do Estado é diferente, por exemplo, de quem modelou a nossa última regra fiscal, que foi a regra do teto de gastos. Ali tinha uma concepção de que o Estado tinha que ter um tamanho, que o consumo do governo tinha um outro papel para produzir crescimento. Quando se fez a regra do teto, se buscou manter ali o tamanho do Estado definido com a correção das despesas pela inflação. Esse arcabouço, o que se acredita é que aumentar o consumo do governo produz um aumento da demanda do gasto do governo, e isso contribui para crescimento econômico. Eu tenho dúvidas se em qualquer cenário isso é possível. Por exemplo, num cenário de dívida muito alta, de juros muito elevado e inflação fora, por exemplo, da meta ainda elevada. Então, mas é aquilo que o governo acredita e expressou isso no seu arcabouço fiscal. E qual foi o papel da Câmara? O papel da Câmara foi fazer, já que essa despesa é crescente na visão do governo, que ela pelo menos seja mais bem controlada, para que o arcabouço não fure. Por exemplo, para que o arcabouço não tenha os mesmos problemas que a regra do teto teve, que estourou diversas vezes, para que o arcabouço produza os efeitos de reduzir e de zerar o déficit, produzir superávit para equilibrar a dívida. Então, houve uma série de melhorias para que a gente pudesse, por exemplo, controlar essas despesas, para que diminuísse a responsabilidade do aumento de receita e criasse um incentivo para que a carga tributária aumente, ou se crie, por exemplo, como vocês estavam falando no bloco anterior, uma CPMF para tentar fechar a conta do arcabouço fiscal, do desequilíbrio fiscal. Então, melhorias foram criadas sem mudar o conceito do arcabouço. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Câmara vai votar um projeto muito melhor do que recebeu. Pavinato. Deputado, boa noite. Bom, nós temos que o conceito foi mantido, e o conceito inicial era que o Brasil ia ter receita através da fiscalização, ou seja, através de multas e arrecadação tributária. Isso permanece, porque se isso permanece é algo preocupante. Na sequência será votada a reforma tributária, a Lira prometeu colocá-la em pauta antes do mês de julho, e se esta for a visão, se esta for a fonte, nós temos que essa reforma ela vai ser uma reforma que, de uma certa forma, ela vai acabar cimentando um aumento na tributação do brasileiro. E uma pergunta paralela este novo texto do arcabouço que vai entrar em votação, ele prevê punição ao governo, ele prevê punições ao Poder Executivo quanto ao desrespeito, quanto a possíveis pedaladas, ou seja, continuará sendo crime de responsabilidade manobrar e não respeitar as cláusulas desse arcabouço? Vamos lá, 2 pontos. O primeiro deles quanto à carga tributária. Nós fizemos algumas modificações no projeto que nos foi entregue. Por exemplo, você trazer um controle da despesa diminui essa pressão para se criar, por exemplo, novos impostos para fechar a conta. Mas não há dúvida que o governo está buscando um aumento da base de arrecadação. Por exemplo, quando busca fazer algum tipo de refis, quando se busca no judiciário se mudar base de cálculos, por exemplo, dos seus impostos. Então, um avanço que se teve no substitutivo do deputado Cajado é o que a gente chama de melhor definição daquilo que é a receita recorrente. É um termo novo. O que é isso? Ela busca separar o que é a receita extraordinária, aquela que entra uma vez e não se repete, daquela que é ordinária. Mudou uma base de cálculo de um imposto e aquela receita permanece. Está lá mais bem especificado no substitutivo. Novos programas de recuperação fiscal, um refis, eles não vão poder ser incorporados na receita que vai ancorar o crescimento da despesa. Isso é uma mudança importante e que melhora o controle desse crescimento da despesa. E repito, sublinho, a despesa vai crescer sim, tem razão, por exemplo, o que disse o economista Marcos Lisboa, mas isso é o que pensa, é o conceito do arcabouço, mas a disciplina do crescimento
dessa despesa, eu acho que está melhor calibrada no substitutivo que foi apresentado. No segundo ponto, responsabilização. Esse é um ponto fundamental. Não existe regra fiscal se não tiver responsabilização. Assim está na regra de ouro, assim estava na regra do teto de gastos, assim está na lei de responsabilidade fiscal. O arcabouço que foi enviado pelo governo, ele afastava completamente as punições da lei de responsabilidade fiscal. O arcabouço que nós votaremos hoje não está mais se falando disso. Ele criou um mecanismo de responsabilização que eu considero, e eu fico orgulhoso que isso foi retirado do meu projeto de arcabouço, que é uma responsabilização que eu digo administrativa, operacional. O que diz ela? Ali existem os gatilhos de controle da despesa obrigatória. Por exemplo, se não bater a meta definida de resultado primário, o governo, além de reduzir o crescimento da despesa em 50% da receita, aciona-se também gatilhos de controle da despesa obrigatória. Por exemplo, aumento da despesa de pessoal só vai poder ter o aumento da inflação e não aumentos reais se não bater a meta de resultado primário pré-definida. Então, o que acontece? Essa responsabilização diz o seguinte: olha, se o gestor, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro continuar aumentando a despesa, né? Quando um gatilho desse está acionado, um aumento da despesa real, quando ele só pode dar o aumento da inflação, ele está incorrendo em uma responsabilização do arcabouço fiscal. Isso é algo que empodera o modelo, que reforça o modelo para que ele dê certo. Diga, Dantas. Vou perguntar uma coisa, deputado. Deputado, uma coisinha. Essa explicação sua é muito técnica. Para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, haverá punição, a responsabilização de quem descumprir a regra fiscal pode gerar impeachment ou não? Olha, o impeachment, Cláudio, é um movimento político do parlamento também. Ele busca se ancorar em algum tema técnico, por exemplo. Não está afastado um processo de impeachment se houver o descumprimento do arcabouço fiscal. Você pode embasar um pedido de impeachment pela lei de crimes de finanças públicas, pela lei de responsabilidade fiscal. Mas fica mais difícil. Não fica mais difícil. Eu acredito que é o seguinte: essa responsabilização que está colocada, ela busca garantir que aquilo que está na lei não seja descumprido, que é, por exemplo, o controle das despesas. Então, mais um pedido de impeachment pode surgir por algum outro tipo de descumprimento da lei de finanças públicas, como eu disse. O impeachment não está impedido do movimento acontecer no parlamento. Muito bem. Deputado Pedro Paulo, muito obrigado pela presença aqui.